Estamos, estamos nos conectando, tentando baixar o olhinho que eu peguei aqui. Eita glória! Hoje estamos assim com muitos corações novamente, porque simplesmente vamos falar do amor. Vamos falar do amor às nações. Paulinho! De PSB, Paulinho de Brasília! Oi, Paulinho, meu Deus do céu, o amor é lindo, né, não, Paulo? Hoje nós vamos falar do amor. E logo entrou você, com aquele seu amor que está vivendo, glória a Deus. Nada é casualidade, né? Hoje vamos fazer muito coraçãozinho. Cadê a Rai? Cadê? Eu estou hoje na nossa última live de missões do mês de outubro, né? Depois de uma maratona gospel na área de política, de lutas pela nação, de crescimento, de consagração, de muita oração, de alegrias e tristezas, mas Deus do céu, mas o resultado para mim é positivo, tá? Porque eu vivi muitas coisas, eu acredito que vocês também. Eu estava conversando com alguns hoje que estavam um pouquinho assim desanimados ainda, e perguntavam, e agora, missionária? E agora, pastora? E agora? Agora nós vamos continuar lutando bom combate até o final. Essa foi a ordem do Senhor. Completar a nossa caminhada com Ele, continuar cada batalha, cada luta, e poder fazer um balanço de tudo. O meu balanço hoje é que a Igreja do Brasil cresceu, a Igreja do Brasil se levantou, a Igreja do Brasil avançou, a Igreja do Brasil se uniu. Muitos estão falando de divisões e tal, mas em cada confronto acontecem as desistências, acontecem as divisões, acontecem é, entender que a gente pertence a um lugar e outros que o tempo naquele lugar acabou. O balanço existe. O bom é que a gente possa ver sempre o copo meio vazio, com maturidade, e ver o copo meio cheio também com alegria, né? Conseguir enxergar a parte positiva da coisa, né? Eu tô no Insta e eu tô no YouTube, então eu tô olhando para as duas câmeras. Eu estou aprendendo ainda, né? Ainda todavia, falando em português e em espanhol. Oi, Fábio, glória a Deus. Quem mais está aí? A Milena, lá do Bom Jardim, da nossa Vale Bom Jardim. E a nossa Vale Brasília é presente, viu? Glória a Deus. Eu estava contando para vocês que hoje coloquei coraçãozinhos, porque nós vamos falar. Tínhamos combinado que hoje, na nossa última live de outubro, iríamos falar, né, no nosso itinerário de assuntos, sobre o amor às nações. E com respeito a isso, claro que eu preparei os meus slides, já estou abrindo aqui no YouTube. Se você quiser ver os nossos slides, é só entrar no YouTube, né? Então, você fica ali no Instagram me escutando. O que você falou? Porque você acha que o Bolsonaro ainda não se pronunciou? Calma. Oi, Daniel. Calma, Mile. No tempo certo, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, ou Eclesiastes, eu não me lembro se é Eclesiastes ou Eclesiastes em português. Hoje eu estou assim com as línguas misturadas. Que tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo, e a gente precisa ficar calmo e aprender a esperar no Senhor. Tudo tem um propósito, nada é por acaso, nem sequer o processo pelo qual estamos passando. Não é certo, Daniel? Tudo tem um propósito debaixo do céu, da parte de Deus para a nossa vida. E o meu balanço é positivo. Eu falava hoje com a pastora Daci, com algumas pessoas, né, que ainda estavam tristes, que nós precisamos ver o avanço da igreja. Nós precisamos enxergar tudo o que aconteceu nesse processo. Oi, Val! Oi, Val! Exatamente. O melhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de tudo, de tudo. Não há nada que possa escapar. Não diz a palavra que nem um fio do nosso cabelo cai sem a permissão dele? Então, nós precisamos entender. Agora, nossa oração tem que ser redobrada, gente. Eu quero que você guarde isso no teu coração.
Simplesmente a Igreja do Brasil amadureceu, ela cresceu, ela avançou, ela se fortaleceu, ela conseguiu entender muita coisa, ela conseguiu se posicionar, ela conseguiu se unir para poder estar se consagrando nacionalmente. Isso é algo sem precedentes, vocês não têm noção. Aconteceu na pandemia e aconteceu agora. Então você precisa ficar ligadaço com tudo que Deus está fazendo. Ô, paz do Senhor, meu querido amigo pastor Fred. A gente falando sobre o amor. Hoje a nossa live não é casualidade, tá vendo que nada é casual? E ainda eu achei uma blusa cheia de corações, com a Torre Eiffel lá do Paris, né? A cidade que simboliza o amor, né? Então, porque hoje a gente vai falar sobre amar as nações, a necessidade que nós temos de amar as nações. Gente, para mim, então, é muito mais positivo ainda, porque. Ai, coisa mais linda, meu, coisinha linda do meu pastor. É igual, é idem, é mútuo. O amor é muito. E eu quero contar isso para vocês. Para mim, foi uma experiência revolucionária. Primeiro, porque é a primeira vez que Deus fala sobre esse assunto e eu tive que começar a falar sem saber do assunto. Eu tive que meter a cara, começar a entender. Eu te sonhei hoje na Argentina, meu pastor. Eu te sonhei hoje na Argentina, viu? Aí eu só sei que hoje foi mais vivo do que nunca para mim esse assunto que a gente vai falar hoje sobre amar as nações. Eu entrei na luta com vocês, eu vivi com vocês pela primeira vez na minha vida, no meu ministério, na minha vida no todo e no meu ministério que eu militei, cara, eu militei. Entendeu? Não somente aprendi sobre política, falei sobre ela, entendi o que Deus queria me falar dentro da palavra do assunto, e eu comprei a briga com vocês. Eu vivi na pele essa alegria de ver vocês na rua, de vocês ver vocês patriotas, vocês vestindo a camisa, levantando a bandeira. Eu peguei a bandeira de vocês como se fosse minha e eu saí com vocês, cara. Eu vivi essas emoções junto com vocês. Eu amei participar disso tudo. Hoje o meu coração, claro que ontem eu estava super triste, né? Mas aí eu contei, eu participei de um clamor pelo Brasil, que foi um grupo no WhatsApp com igrejas de todos os estados. E no último clamor, que foi do sábado, na madrugada do sábado para o domingo, veio um quebranto tão forte, que quando eu ajoelhei, eu comecei a chorar como uma criança assim, desesperada, um choro que vinha da minha alma. Eu não entendia que choro era esse. E eu via o Espírito Santo gemendo, né? Gemendo pela nação, gemendo pelas igrejas, gemendo pelo seu povo. E eu via que realmente, literalmente, eu nunca foi tão vívido para mim como essa madrugada eu entender, eu perceber aquela passagem que fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos indecíveis, inexprimíveis, né? Em espanhol é indecíveis. Então, assim, foi, cara, aquilo, tudo foi muito revolucionário para mim. Então, eu quero que você se foque nisso. Vou lá pregar. Eu quero ver você pregando lá, pastor. Eita, Bruninha, Deus te abençoe. Hoje, gente, eu muito feliz, eu estou renovada, eu estou fortalecida. Quando eu subi, quando eu voltei para casa depois da igreja, no elevador, eu fiquei assim em silêncio, né? Eu já tinha chorado tudo na madrugada e eu não sabia. E eu me imaginava nas duas situações, como eu ia reagir se o Bolsonaro ganhasse, como eu ia reagir se ele perdesse, né? E quando eu pensava na possibilidade de perder, eu me via chorando em prantos, né? E eu vi que quando aconteceu o resultado, eu fiquei assim, né? Eu fiquei em choque, fiquei muito pensativa. Quando terminou o culto, eu saí, o pessoal falando, né? Conversando e tal, alguns, cara, um clima assim de tristeza muito grande. Mas eu saí, olhei para o céu e eu entendi, o Senhor está no controle de tudo. Ele não nos vai deixar, ele não vai deixar a gente só. Ele não simplesmente não falhou para nós. A igreja não falhou. A igreja se posicionou, a igreja se levantou, a igreja começou a pregar, a ensinar, a instruir, a igreja se mobilizou, a igreja se uniu. Gente, a gente ganhou muita coisa, a gente ganhou demais.
Você precisa entender isso, você precisa ver isso. Peça para Deus abrir os teus olhos, abrir o teu entendimento, para você poder enxergar tudo o que aconteceu, tudo que a Igreja do Brasil vivenciou neste processo, né? Então, ali, você precisa entender também que cada processo nos fortalece. Quando a gente está agarrado de Cristo, quando a gente está firme em Cristo, cada processo, ele é um tratamento de Deus para nós. E quando é Deus quem trata, a gente sai do processo mais fortalecido, mais amadurecido, com um entendimento maior, com uma capacidade de amar maior, né? Então, hoje, ame as nações é algo que vem da parte de Deus para nós, para que possamos entender que isso que vocês passaram ou estão passando está acontecendo em muitos países, né? Acontece na minha terra. Eu vivi esse processo duas vezes, né? Porque antes de eu vir para cá, eu passei por esse processo há pouco tempo, com a mesma situação, né? Com o mesmo boicote, com o mesmo roubo nas urnas, com a mesma perseguição para alguém que estava fazendo o bem pelo país e tiraram ele à força praticamente. Então, eu vivi essa situação duas vezes e eu vejo como Deus me fortaleceu para eu passar por essa situação de novo, né? Então, Meire, oi, muito bem, glória a Deus, boa noite. Então, vamos logo ao assunto sobre amar as nações. Esse é o nosso assunto, nossa live de hoje, na nossa Mission Live, ou Live Mission, como você queira. E vamos avançar para o próximo slide. Já falei para você que depois no YouTube você pode ver, né, os nossos slides, o nosso estudo de hoje. O ID fala do amor de Deus pelas nações, gente. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos, belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 14 ao 15. Esse é um dos versículos. O ide do Senhor fala, manifesta o amor de Deus. Claro que o ícone, né? O, o principal é o que fala do sacrifício de Jesus, né? João falando porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho ao mundo. Então, o mundo, né, no todo, eu amo todos de Deus. Inclui todas as nações, cara, inclui todas as pessoas desse mundo. Então, esse é o primeiro, né, o que mais fala do amor de Deus pelas nações. E esse é bem específico, né, o respeito do ID, porque agora esse amor de Deus precisa se manifestar na nossa vida, né? Então, o que eu gostei desse processo aqui no Brasil, e eu experimentei isso, como eu falei antes, na minha terra, quando eu me converti nesse processo de crescimento e de começar a entender que meu chamado era de missões, eu comecei a amar as nações, porque eu sabia que eu tinha sido escolhida para ir para elas, né? Então, eu comecei a trabalhar, pedir a Deus que me desse mais amor pelas almas, pelos perdidos, pelas nações, que eu pudesse entender, meu Deus amado, o meu ministério e pudesse começar a vivenciar, encarnar isso, né? Mas nunca foi tão vívido esse sentimento como nesse processo que eu passei na Argentina, que eu voltei a ter esse espírito patriota, como vocês hoje estão tendo, né? Porque a gente viveu essa luta lá. Mas eu me lembro que antes de passar por isso, eu tinha perdido o nacionalismo, o patriotismo. Quando eu assumi missões, eu comecei a falar que eu não tinha mais pátria na terra, né? Muitos evangélicos falam isso, né? E eu assumi também esse argumento para mim, e eu comecei a falar que realmente eu era cidadão do céu, e a gente é de fato. Mas Deus quer que a gente ame a nossa pátria, Deus quer que a gente ame as nações, Deus quer que a gente ame as pessoas desse mundo, né? Ele deixou bem manifestado, amar a Deus por cima de todos, mas amar o teu próximo como a ti mesmo, né?
Então, ele quer que a gente ame, ele quer que a gente ame a terra, que a gente ame as nações, que a gente ame o nosso país, que a gente lute por ele, né? Que a gente lute pelas nações. Então, eu falava para você, cara, que eu vivi, eu encarnei isso, e hoje, para mim, é muito mais vívido do que antes, depois desse processo, esse amor pelas nações, né? E pelo Brasil aumenta, porque o Brasil já é meu, né? O Brasil já, assim, dos países que eu já vivi, olha, eu já fui para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, passei um bom tempo, viu? Obviamente para o Brasil e para a Espanha, né? Estou pensando se eu fui para mais algum, mas acho que são esses mesmo. E, e eu morei, cara, não foi só visitar, né? Então, assim, mas no Brasil eu morei a metade da minha vida, praticamente, né? E foi aqui que eu fui criada na fé. Então, esse amor, hoje, então, o patriotismo, ele também se fortaleceu em mim. Hoje, depois desse processo que eu passei também na Argentina, eu amo mais o meu país. Eu voltei a ter esse sentimento de patriotismo, de querer cuidar, sei lá, e orar pela minha bandeira, pela minha terra, né? Pelos meus conterrâneos. E hoje eu pude participar com vocês e amar mais o Brasil ainda. Então, esse amor precisa ser fortalecido, precisa ser avivado. E como é que acontece? Assim, nas lutas, nas batalhas, quando a gente faz a coisa certa no meio dos processos, que é buscar a presença de Deus, que é buscar se encher, trabalhar em se alimentar direito da palavra de Deus, de passar tempo de qualidade com Deus, aquilo vai nos encher do amor de Deus. Então, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, vai fazer morada mesmo, não somente no nosso coração, mas na nossa mente. Então, em cada processo, a gente consegue avançar. Então, nós precisamos, porque a ordem do Senhor universal foi ide por todo mundo, né? Portanto, vão. Estamos no próximo slide, em Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E essa passagem termina reafirmando aquilo que o Senhor me disse no dia 2 de outubro, quando eu perguntava, Deus, diante desse resultado, o que, que a gente vai fazer? O que, que eu faço? Aí eu falava, Deus, me diga o que eu faço, o que eu vou fazer, meu Deus, me diga o que eu faço. Aí o Senhor falou para mim claramente, lute até o final. Simplesmente lute até o final. Eita, mas tu de lá do Piauí, hein? É meu amado piauicense? Seria assim que se fala quando alguém é do Piauí? Responde aí, mano. Então, a gente falando a respeito do amor que a gente precisa ter pelas nações. No nosso último, a nossa última Mission Live de outubro, falando sobre o amor às nações. Hoje nós não precisamos saber que a partir de novembro as lives vão ser um pouco mais cedo, viu? Porque eu estou acordando muito cedo e está ficando puxado demais. Pensa num sono que eu já tenho, já às 10 da noite já estou querendo dormir, né? Então, no próximo slide, que o nosso clamor seja por amor. Se tem algo que não pode faltar nossas orações, no nosso clamor, é pedir a Deus que nos revista do amor dele. Eu me lembro que quando eu estava assim, com medo de não ter o amor de Deus no meu coração, eu falava, Deus, se for preciso. Eu tinha escutado em alguma a oração de alguém falando isso, aí eu comecei a repetir, Deus, se for preciso, faça um transplante espiritual do meu coração e me dê um coração igual ao teu. Eu preciso amar como o Senhor ama. Eu preciso me sacrificar como o Senhor se sacrifica, eu preciso me doar do mesmo jeito, eu preciso dar o sangue na tua obra, papai. Me revista do teu amor, eu preciso ser preenchida pelo teu amor. E eu tenho visto esse amor se manifestando na minha vida, eu fico muito feliz. Hoje eu amo muito mais e melhor do que eu amava no passado, né? Muito mais e melhor. Às vezes a gente, não somente quando eu não conhecia Cristo,
muito mais e muito melhor do que eu amava quando eu apenas conhecia o Senhor, né? A palavra não diz Iris Ponte, a palavra não diz, seja bem-vinda, amor, que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Então, esse crescer na graça e no conhecimento nos ensina mais ao respeito dele, nos faz conhecer mais ele. Então, isso nos enche mais do amor dele, gente. Então, por isso que é importante a gente poder conhecer. Wanda, não te vi ontem, viu, Wanda? Eu estou falando ao respeito da necessidade que a gente tem de amar as nações. Na nossa última live de outubro, nós precisamos entender, mais do que nunca. E é claro que esse amor precisa começar pela nossa própria pátria. Então, eu quero te dar o parabéns, Igreja do Brasil, porque você demonstrou, nesses últimos meses, mais do que nunca, você ter abraçado essa luta pelo teu país, ter abraçado, entendendo que existem muitas, mas muitas profecias e elas vão se cumprir. Então, essa tristeza que veio através do resultado das eleições, não fique no teu coração. Eu expulsei, eu joguei fora, falei, não quero isso, pai. Eu já chorei tudo no clamor que a gente estava junto pelo Brasil, né? Eu já chorei tudo que tinha que chorar. Agora eu quero sorrir. Eu quero, porque eu preciso me fortalecer. A gente fala isso para Deus. Eu preciso me fortalecer. Bendiciones, Adela Cuba. Nuestra live en español va a ser el sábado. Atenta, Delita. Vamos a volver al mateando. Então, a gente precisa se despojar de toda a tristeza, de todo o sentimento pesado, para a gente recuperar a alegria do Senhor no nosso coração, porque ela é a nossa força. A gente precisa ficar forte para a próxima batalha. Este não é o fim do combate, a gente precisa lutar até o final. E então, assim, o nosso amor, o amor de Deus na nossa vida, ele vai continuar crescendo, ele vai continuar sendo renovado na nossa vida, a gente poder continuar crescendo. Amém? Veja, como eu falei no começo da live, o copo meio vazio. Não dá para ver porque esse aqui não é transparente, eu estou tomando água aqui. Mas a gente precisa aprender a ser mais positivo e treinar nossa mente para ter uma resiliência mais rápida e a gente não ficar com a tristeza no nosso coração, nem com sentimentos de fracasso. A gente não é. A igreja do Senhor, ela não fracassou, ela cresceu, foi muito, e ela foi fortalecida, e ela foi revestida. Vocês podem se preparar, a igreja do Brasil, porque depois deste processo, vocês ficaram mais ligados com Deus. O resultado disso ainda vai se ver. Vocês vão ter um dos avivamentos mais lindos dos últimos dias. Amém? A América toda está recebendo esse ataque e ela está buscando o Senhor com mais fervor. Infelizmente, a gente reage diante da dor. A gente, quando está bem, não lembra tão seguido do Senhor, né? Então, os processos de batalha nos aproximam de Deus. A gente precisa hoje fazer um balanço. O que a gente fez de errado nesse processo? Porque realmente houve muita divisão. Era necessário que houvesse posicionamento, mas houve muita divisão. E muitos deram lugar à carne, discutindo, brigando com os irmãos, em vez de exortarem amor, em vez de tentar trazer ao entendimento, em vez de animar uns aos outros, em vez de sentar e explicar, olha, isso aqui, aqui, aqui. Também eu entendo que teve muita gente teimosa também do outro lado que não queria saber, cega, terca, orgulhosa demais, não queria explicações e não queria mudar de posicionamento, mesmo que estivesse na cara que estava errado, né? Mesmo diante da palavra, mostrando os argumentos. Então, teve pessoas que não tiveram mais paciência e começaram a brigar uns com os outros. Mas a realidade é que muitas dessas batalhas, dessas lutas, nos fazem entender quem é quem, nos fazem entender e ver com quem é que a gente conta de fato, né? Qual é a verdadeira igreja do Senhor. Mas todos cometemos erros e nós precisamos nos autoavaliar. Nós precisamos entender que sempre vai ter crentes mais carnais, outros mais espirituais,
uns mais maduros, outros mais fracos. E aí a gente, o que a palavra diz? Que a gente às vezes tem que se fazer fraco com o mais fraco, só para ajudá-lo a ficar forte. Então, em vez de nos agredir, a gente precisa estender a mão e puxar o que não consegue para cima conosco, mas não nos afundar junto com ele. Então, quando a gente peca, quando a gente já dá lugar à carne, a gente acaba tropeçando que nem o resto, né? Sandrinha Lima, glória a Deus pela tua vida. Eu estou aqui e, gente, eu também acho. A Shayla e eu não tinha visto, meu Deus do céu. Então, hoje, falando da necessidade de amar as nações, e o próximo versículo, em 1 de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, 19, diz assim, na nova versão internacional, amém? Essa que eu escolhi hoje aqui. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, eu quero deixar esse versículo para que você guarde no teu coração, se ainda você está com um pouco de tristeza, para você recuperar a alegria em Cristo. Por quê? Porque no amor não há medo. Não tenha medo do que vai acontecer. A palavra nos advertiu o tempo todo que nós íamos viver tempos difíceis, que no mundo teríamos aflições, mas a nossa vitória está em Cristo. A nossa vitória está em Cristo e nós somos mais do que abençoados porque Deus escolheu essa nação, escolheu e não tem quem possa reverter essa escolha. Não tem quem possa reverter essa escolha. Não importa os resultados que apareçam ali no mundo. O nosso resultado é positivo porque Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho único, unigênito, para que morresse por nós. Você está disposto a morrer por causa do Evangelho? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a recuperar suas forças para combater o bom combate até o final? Você está disposto a mudar a sua resiliência, melhorá-la para que você possa continuar nesta batalha? Cristo merece seu esforço. Deus merece seu esforço. Ele precisa ver em você esse amor sendo renovado. Não há batalha vencida para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o inimigo não vai prevalecer diante da igreja do Senhor, porque ele está enfrentando o próprio Deus. É isso que você e eu precisamos entender. Hoje, mais do que nunca, precisamos redobrar as nossas orações, os nossos clamores. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos mergulhar na presença de Deus. Mais do que nunca, nós precisamos continuar com esses clamores constantes. Veja comigo o resultado desse processo. Você e eu fomos fortalecidos porque atendemos ao chamado do Senhor de estarmos buscando mais dele, de estarmos convocando os nossos irmãos. Houve clamores nacionais, cara, de norte a sul, de leste a oeste. O Brasil se rendeu diante de Deus. Não foi apenas como na pandemia que vocês passaram uma oração ou outra, vocês passaram todo o processo das eleições de joelhos, clamando ao Senhor, orando pela nação, se humilhando diante dele. Vocês não podem ficar tristes. Glória a Deus, chegou Mateus. Aleluia. Vocês não podem ficar com a tristeza no coração. Então vamos levantar, vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o seu nome e vamos continuar avançando, porque este processo nos preparou para o próximo. Cada batalha nos prepara para a próxima. E aí a intenção é que nós possamos ser treinados, fortalecidos e que possamos continuar avançando em direção ao alvo que é Cristo. A gente não pode perder o foco. A gente precisa permanecer até o final, lutar até o final. Então, que o nosso clamor seja por amor, que o amor de Deus seja fortalecido na nossa vida. Lembrando, Mateus, que a gente hoje na nossa live Mission Live, estamos falando sobre o amor às nações. Eu acabei de contar a respeito de como eu vivi isso, combatendo o bom combate com vocês, lutando essa batalha junto com vocês nesses
últimos meses, né? Desde que eu cheguei da Argentina, desde que eu recebi aquela visão, desde que Deus me meteu no meio de vocês para poder estar lutando juntos. Summit, hello! Here is the night. I don't know, I don't remember. It's morning in your country. Well, we talk about the love of God for the nation, okay? Então, na nova versão internacional, eu acabei de ler a necessidade de a gente se encher do amor de Deus que fala no amor, não há medo, porque muitos hoje, depois daquele resultado, ficaram cheios de medo, né? Muitas pessoas me perguntaram, e agora, missionária, e agora, pastora? Buenos dias! Eu falei que era buenos dias em la Índia, mas here is good night, buenas noches, ou boa noite em português, em português language, ok? Boa noite, Summit. Ok? Então, ao contrário, o amor, o perfeito amor, que é o amor de Deus, seu amor não vai mudar nada, mas o amor de Deus na sua vida, ele vai transformar o seu coração e a sua forma de falar. Que lindo! Que Deus te bendiga. O nosso pastor Suni, ele está aprendendo espanhol, gente. Então, não dá certo na live de português. Obrigado. Thank you. Thank you, Sumi. We love you! Ok, então, voltando, porque assim vocês me distraem, entendeu? Eu tento interagir com vocês, mas eu fico distraída, assim. Porque o medo supõe castigo. Por isso que é tão importante, realmente, a gente, diante desses resultados, quem não sentiu medo, né? Eu vou enganar vocês dizendo que eu não senti. Eu senti o mesmo temor que eu senti lá na Argentina, quando o Macri perdeu. Mas o amor de Deus foi restaurado, foi fortalecido, a minha alegria em Cristo também. Então, eu percebi que depois, no dia seguinte, o Senhor continuava comigo, Ele continuava guardando a nossa nação, continuava guardando o nosso povo, e que Ele ia se encarregar, como Ele fala na palavra dEle, né? Quando Ele vier, Ele vai vir buscar a sua igreja. E todo esse processo preparou a igreja, gente. Amor e abraços desde a Índia. We love your country. Today, we talk about this, the love about the nation in every world. So I need to say for you, we love your country, okay? Entonces necesitamos volver. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado o amor. O amor é uma decisão. Então, tome a decisão hoje de você lançar fora todo medo, de você lançar fora, porque esse amor supõe castigo. E Deus não colocou essa decisão ali de ontem para te castigar, para me castigar. Lembra que quando ele me deu a visão há 2 meses atrás, ele disse claramente que ia ser decidido nas urnas, que a gente precisava se posicionar. Ele queria saber do povo dele, se ele ia fazer a coisa certa ou não. Quem fez está tranquilo diante de Deus. Quem não fez, melhor se arrepender e buscar a presença de Deus, viu? Quem não fez, a nossa oração é que possa cair a ficha. Muitos vêm através, a maioria, a gente se aproxima de Deus através da dor. Então, a nossa oração é que todos possamos conhecer o Senhor e que todos possamos continuar avançando. A gente vai viver junto por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, avançando, bom, esse nosso interagir com os pastores da Índia, com o pessoal do Brasil, com o pessoal da Argentina, com os nossos irmãos no México, cara. Nós temos pastores amigos em Portugal, como é que é? E nos Estados Unidos, temos pastores amigos no Chile, irmãos na fé no Uruguai. É muito bom. No Paraguai, é muito bom. E no Peru, estava esquecendo do Peru e da Bolívia, porque acho que foi mais ainda quando eu conheci muitas pessoas de outros países no campo missionário, mas nesse Instituto Canção, louvado seja Deus pela visão do Instituto Canção que o Senhor deu ao pastor Marcos Witt.
Ali eu conheci mais ainda, né, de missionários, de músicos, de cantores que foram lá fazer a escola, o Instituto Canção, né? Então, ali conheci pessoas do México, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Peru, da Colômbia. Tinha gente, deixa eu lembrar, do Equador, cara, do Equador. Deixa eu ver se tinha mais alguém. Ah, do Chile, viu? Então, assim, aí a gente aprendeu a realmente fazer comunhão com muitas pessoas de muitas nações, e a gente viveu isso. E o Instituto Canção, ele faz doações para a escola do Instituto Canção que tem na África. Então, a gente teve contato com o pessoal da África também, foi maravilhoso. É muito bom a gente poder conhecer os nossos irmãos que estão fazendo a obra de Deus em outros países. Mas Deus não nos mandou amar apenas os nossos irmãos. Ele mandou amar os nossos irmãos, claro, a gente tem que começar praticando o amor de Deus, começando por casa, mas ele nos mandou amar os nossos inimigos. Então, como é que a gente não. A gente deve amar também aquele que a gente não conhece. O próximo é qualquer outro ser humano, viu? Qualquer outro ser humano é o próximo. Então, seja feliz. Eu me lembrei daquela. Procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Isso também é bíblico, sabia? Porque a palavra diz para a gente não confiar no homem, maldito o homem que confia no homem, nós precisamos confiar em Deus. Então, isso significa que você precisa colocar a sua confiança, a sua expectativa em Deus e não esperar nada de ninguém para você não se decepcionar, né? Então, o nosso treinamento no amor de Deus tem que ser não se acostumar a dar antes de esperar receber. Porque é dando que se recebe. E a gente vai no intuito de dar, em vez de esperar, a gente vai ser muito mais recompensado. Talvez não por aquela pessoa que você amou, mas sim pelo próprio Deus, porque Ele ama os que amam, viu? Soy bendecido, bendiciones. Me too, with you, okay, with your words. Yo también me siento bendecida, Sumit, por tus palabras. Que Dios te bendiga siempre. God bless you every time in your life, ok? Entonces, seja feliz. Cadê o Mateus? O Mateus sumiu, o Mateus está por ali. Não estou vendo você fazendo comentários, Mateus, hein? Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. E isso eu quero deixar para você. Ah, Mateus, ressurgiu entre as cinzas, hein? Estou de olho em você, viu? E esse versículo no Salmo 33, versículo 12, na verdade, todo o Salmo 33 é uma maravilha. Mas o Salmo 33, no versículo 12 especificamente, ele fala a respeito dessa felicidade que tem uma nação cujo Deus é o Senhor. Aquela nação que entende que Deus a escolheu. Cara, você brasileiro, se você não entendeu que Deus escolheu a tua nação para ser luz para as nações, não, cara. Você precisa nascer de novo, da água e do vinho, como diz a palavra. Precisa nascer de novo, cara. Precisa conhecer mais teu Deus, precisa mergulhar na palavra, precisa buscar, passar mais tempo com o Espírito Santo, em oração, em clamores, hein? Estou de olho em você, meu Deus. Então, você precisa buscar o entendimento de Deus, cara. Precisa buscar mais de Deus mesmo. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Salmo 33, versículo 12. Guarda isso no teu coração. Realmente, nós precisamos entender que Deus nos escolheu, que Deus tem um propósito muito grande na nossa vida, que Deus realmente ele vai além das nossas expectativas, que ele vai além dos nossos sonhos, ele vai além do que a gente possa projetar ou imaginar. A gente precisa conhecer mais de Deus para a gente não ficar frustrado no meio do caminho. A gente não colocar tanta expectativa nas coisas desse mundo, lutar com garra, mas entender que a nossa maior vitória é sermos
parte do reino de Deus. E essa vitória é permanente. Ela não é determinada por uma eleição, não é determinada por uma vitória na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida familiar, nos seus estudos. Ela não é determinada por nada desse mundo, ela é determinada pelo fato real e irrevogável de que Deus nos amou tanto, mas tanto, que Ele deu o seu Filho amado para que nós possamos, através da fé, poder alcançar a vida eterna. Nos espera a vida eterna, a maior conquista da nossa vida. Não se espera uma eternidade no céu, nos esperam as moradas celestiais, nos espera conviver por toda a eternidade com o nosso Pai. Isso não pode nos entristecer, isso não pode nos derrubar, isso não pode parar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é triunfante. Ela não entra numa batalha para ela sair perdedora. Não pense que você perdeu. Igreja do Senhor, você ganhou, foi muito. Então, renova as tuas forças, renova a tua alegria, paz do Senhor. Tiago, acabei de ver você. Renova a tua força no Senhor. Peça, se você ainda se sente triste, vai na presença dele, chore na presença dele, viva a sua tristeza, mas determine um tempo para ela assumir da tua vida. Porque a tua força, você precisa recuperá-la. E ela está onde? Na alegria do Senhor. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você passar tempo com ele, você se encher da palavra dele, ele sozinho, ele vai trazer essa força de novo, ele vai restaurar tudo, ele vai te levantar, ele vai te fazer entender. E vai que tu aproveita essa oportunidade para você ter uma experiência sobrenatural na presença dele. Esquece. Mais do que alegria, vai ser um gozo inexplicável. Então, não fique assim, levante tua cabeça, Igreja do Brasil, você cresceu, amadureceu, se posicionou, aprendeu a guerrear, tu se uniu, cara, tu se uniu como nunca. Então, o resultado é positivo. A verdade é que o inferno não vai prevalecer jamais. Não vai prevalecer. Ninguém vai nos tirar a nossa salvação, ninguém vai nos tirar o amor de Cristo da nossa vida, ninguém vai nos tirar a convicção de lutar até o final, de combater o bom combate, de completar a carreira, de guardar a nossa fé até o final. Ninguém vai nos tirar o celebrar as bodas do Cordeiro por todo esse tempo que a palavra determinou, para que a gente possa voltar, então, agora como esposa do Cordeiro, para reinar junto com ele. Quem disse que a igreja não foi separada para reinar, para governar? Nós vamos reinar durante 1 milênio junto com Cristo. Vamos governar esse mundo junto com Cristo. Então, renova as tuas forças, se levante e vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos louvar, vamos continuar orando, vamos continuar guerreando, vamos continuar amando por sobre todas as coisas. Se nesse processo você se desentendeu com alguém, peça perdão, restaure relacionamentos. Amém. Amém. Libere perdão se alguém te ofendeu. Faça as pazes, restaura, ame por sobre todas as coisas. Escolha amar, decida amar. O amor é tudo e Deus é amor. Então, se realmente Deus está por cima de todos, Deus é amor e esse amor vai se manifestar através da tua vida. Amém? Então, é assim que nós fechamos a nossa live hoje. Eu te abençoo. Te mando um abraço em nome de Jesus no Espírito, para que você possa ser impregnado pelo amor de Deus. Sim, vamos orar antes de fechar, pelo amor de Deus, falando de amor. Deus, eu te louvo, eu te agradeço, te salto, papai. Senhor, por tudo que pudimos compartilhar hoje, Senhor, obrigado por essa palavra, por esse direcionamento, por esse entendimento ao qual o Senhor nos trouxe, papai, em nome de Jesus. Eu profetizo, Deus, sobre a vida dos meus irmãos, um renovo espiritual, um renovo do teu amor, um renovo da tua alegria, uma restauração total. Pai, em nome de Jesus, não haverá mais tristeza, papai. E aquele que ainda está triste, então essa tristeza vai durar só essa noite.
e amanhã o gozo será restaurado, eles vão receber a restauração, terão um dia maravilhoso, poderão voltar, Senhor, a receber as tuas forças, porque a tua alegria será restaurada. Eu profetizo um amor sobrenatural, abraçando os meus irmãos, papai, abraçando, Senhor, quem estiver escutando, quem for escutar depois que ficar gravada a mensagem, papai, sejam abraçados e impregnados pelo amor de Deus, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, era manturimi quemanácia, porque de todos os dons, se há algum que vai prevalecer, esse é o amor. Sim, papai, remantereme comanaia, nós te louvamos, porque o teu amor, Senhor, é que nos sustenta, o teu amor é que nos salvou, o teu amor é a nossa ração, a nossa força, o teu amor, Senhor, vai dar sentido a toda a nossa vida, papai, ao propósito teu na nossa vida. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que haja um revestimento sobrenatural do teu amor nos meus irmãos, meu Deus amado, na minha vida. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje nós possamos perceber não apenas o teu amor por este país, pela nossa pátria, nós queremos perceber que o amor às nações, Senhor, começa a despertar no nosso coração como nunca antes aconteceu. A partir de hoje, nós vamos ter empatia, papai, com outras nações. Nós vamos ter, papai, compaixão por aquelas que estão sofrendo perseguição. Papai, eu te peço em nome de Jesus que haja um tempo, Senhor, de verdadeiramente entendermos a necessidade de nos manter nessa batalha espiritual de joelhos no chão, meu Deus, mas o nosso clamor em direção ao céu, passando mais tempo contigo, passando, meu Deus amado, mais tempo com a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, que nestes próximos dias haja um renovo, haja um derramado do teu espírito, um avivamento, papai, sobre toda a nação, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta os teus profetas para bradar nesta terra, pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor se manifeste como nunca antes, pai. Se houve profeta nessa terra, então, em nome de Jesus, eu profetizo que vão voltar a sair, Senhor, missionários desta terra para todas as nações do mundo. Eu profetizo que esse avivamento, papai, vai impregnar a nação de norte a sul, de leste a oeste. Pai, em nome de Jesus, não foi em vão tudo que foi semeado neste tempo, Pai. Não foi em vão. A tua igreja respondeu à tua convocatória. A tua igreja se levantou. Senhor, ela marchou, ela bradou, ela clamou, ela chorou, ela se humilhou. Senhor, a tua igreja escutou a tua voz. O Senhor me disse há 2 meses atrás, diga para o meu povo que se chama pelo meu nome. E eu disse, e o teu bradar, ele foi ouvido. Eu vi com os meus olhos, Senhor, a tua igreja se rendendo aos teus pés, atendendo os clamores, as convocatórias dos jejuns, dos clamores. Eu participei, eu pude ver. Por isso eu te peço, Deus amado, responda. Brada desde o céu, que possa se ouvir a tua voz. Meu Deus amado, em nome de Jesus, traga consolo, conforto e alegria para o coração, Senhor, deste teu povo que atendeu ao teu chamado. Em um nome poderoso de Jesus, abre os olhos espirituais, Senhor, que hajam sinais e maravilhas nos 4 cantos dessa terra. Papai, em nome de Jesus, levanta essa geração de missionários, Deus. Há um despertar novo nesta terra. Remarabará xereme comanaia. Iremanturime quemanaia. Remarabará xereme comanaia. O Senhor está mandando dizer para você, Brasil, que nunca mais serás a mesma. Nunca mais serás a mesma. Tu tens crescido, amadurecido, entendido e amado. Tu tens respondido, tu tens ouvido. Então, assim diz o Senhor, voltará a se levantar missionários dos 4 cantos para atender o meu ID, porque eu tenho muito para fazer ainda nessa terra. E eu quero
milhares de almas, porque eu quero salvá-las. Eu estou gemendo pelas almas perdidas. Ramaran Teremecomanácia. Há um novo tempo para ti, Brasil. Há um novo tempo de perseverar no clamor, de perseverar nas orações, de voltar a amar com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, a presença do teu Pai. As almas perdidas precisam desse fortalecimento, dessa conexão, desse se render, se entregar e pagar o preço. Em nome poderoso de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, papai, por essa live. Obrigado por essa transmissão. Obrigado por cada um que participou. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por nos encher dele. Obrigado, Deus, pelo grande privilégio de sermos chamados filhos teus. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima segunda-feira mais cedo, tá? Jerusa, eu não te vi entrar, chegou no final, mas você pode agora, quando eu guardar e publicar, você pode ver a transmissão, tá bom? Estamos, então, ficando por aqui. Já são 11h20, era para ser de 10 às 11, mas aprove o Senhor. Na próxima segunda, já nas segundas-feiras de novembro, nós vamos vir mais cedinho, tá? Fique ligado, que a ideia é que a gente possa estar tranquilamente já às 8 da noite, para você poder ir dormir mais cedo, e eu também, né? Glória a Deus, que Deus te abençoe.